As esfinges, com suas formas enigmáticas e mistérios, têm capturado a imaginação de pessoas ao redor do mundo por milênios. Desde a grande esfinge de Gizé, no Egito, até representações menos conhecidas em outras culturas, essas criaturas híbridas têm servido como guardiãs de segredos e símbolos de poder. Mas o que elas realmente significam? Qual é a sua origem e o que elas dizem sobre as civilizações que as criaram? Neste vídeo, vamos explorar o enigma das esfinges, guardiãs do passado, desvendando os segredos dessas figuras enigmáticas que continuam a intrigar estudiosos e apaixonados pela história. As esfinges são criaturas mitológicas que aparecem em várias culturas antigas, cada uma com sua própria interpretação. No Egito, a esfinge é um símbolo de poder real e divino, com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó. Esta representação sugere a combinação de força física e sabedoria. Na Grécia, a esfinge é retratada com um corpo de leão, asas de águia e rosto de mulher, e é famosa pelo enigma que propôs a Édipo. Essas diferentes interpretações mostram como a esfinge foi adaptada para refletir as crenças e valores de cada cultura. No entanto, em todas as suas formas, a esfinge é consistentemente uma guardiã de segredos, representando o limiar entre o mundo humano e o divino. A sua capacidade de proteger mistérios e desafiar aqueles que encontram seu caminho é um tema recorrente que veremos ao longo deste vídeo. Na mitologia grega, a esfinge de Tebas é famosa por seu enigma mortal. Segundo a lenda, a esfinge postava-se nos portões da cidade de Tebas, desafiando todos que passavam a responder a um enigma: qual é o ser que anda sobre 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Aqueles que não conseguiam responder corretamente eram devorados pela esfinge. O herói Édipo, com sua inteligência, finalmente resolveu o enigma ao responder: o homem, salvando Tebas e provocando a morte da esfinge. Esse mito não apenas sublinha a esfinge como uma guardiã do conhecimento, mas também enfatiza a importância da sabedoria e da perspicácia na mitologia grega. A esfinge de Tebas é um símbolo da necessidade de entender e superar desafios intelectuais para alcançar a verdadeira sabedoria e liberdade. A história de Édipo e a esfinge permanece um dos mitos mais poderosos sobre a luta entre o homem e o desconhecido. O Egito é lar de muitas outras esfinges, espalhadas por templos e avenidas antigas. Estas esfinges menores, como as que ladeiam a Avenida das Esfinges em Luxor, desempenhavam funções semelhantes, servindo como guardiãs dos templos e símbolos de proteção divina. Cada uma dessas esfinges era esculpida com detalhes que refletiam a divindade ou o faraó a quem estavam associadas. Essas estátuas menores reforçam o papel central da esfinge na cultura egípcia, não apenas como símbolo de poder, mas também como protetora sagrada. A diversidade de formas e representações dessas esfinges, incluindo algumas com cabeças de carneiro, sugere uma adaptação contínua do símbolo ao longo dos séculos. Estudar essas esfinges menores oferece uma visão mais ampla da importância da simbologia da esfinge no Egito Antigo. Na Grécia Antiga, as esfinges eram frequentemente retratadas na arte e na arquitetura, simbolizando proteção e mistério. Além da famosa esfinge de Tebas, essas criaturas apareceram em vasos, relevos e esculturas funerárias. As esfinges gregas eram comumente associadas a temas de morte e transição, guardando túmulos e protegendo as almas dos mortos. O uso de esfinges em monumentos funerários reflete a crença grega na capacidade dessas criaturas de proteger e guiar as almas no além. Além disso, as esfinges eram vistas como guardiãs do sagrado, protegendo locais religiosos e santuários dos deuses. O simbolismo das esfinges na Grécia reforça sua função como intermediárias entre o mundo dos vivos e dos mortos, destacando sua importância como guardiãs espirituais. Embora menos conhecidas, as esfinges também desempenham um papel significativo na mitologia persa.
No antigo Império Persa, essas criaturas eram frequentemente representadas em artefatos e arquitetura, simbolizando realeza e proteção. As esfinges persas eram mais estilizadas e frequentemente retratadas com asas e uma coroa, refletindo o status elevado e a autoridade do rei. Essas esfinges simbolizavam o poder do monarca e sua conexão divina, atuando como guardiãs do império contra o mal. A presença dessas figuras na arte persa sugere uma adaptação do simbolismo da esfinge para refletir as tradições e valores específicos da cultura persa. O estudo das esfinges persas revela como esse símbolo foi reinterpretado e integrado em diferentes culturas do Oriente Próximo. Na mitologia indiana, criaturas semelhantes às esfinges aparecem como guardiões de templos e como símbolos de sabedoria. Conhecidas como Purushamriga ou Naravirala, essas criaturas, geralmente representadas com o corpo de um leão e a cabeça de um homem, são encontradas em templos do sul da Índia. Elas são consideradas protetoras dos segredos sagrados e da sabedoria divina. Essas figuras mitológicas atuam como guardiãs da sabedoria espiritual, protegendo templos e escrituras sagradas. A presença dessas figuras em templos indica sua importância como intermediárias entre o sagrado e o profano, garantindo que os ensinamentos e segredos divinos fossem preservados e protegidos. Essa adaptação do conceito de esfinge no contexto indiano reforça a universalidade do símbolo como guardião do conhecimento e do poder espiritual. Embora não sejam esfinges no sentido estrito, criaturas híbridas semelhantes foram encontradas em culturas pré-colombianas, como as civilizações maia e asteca. Estas figuras combinavam características humanas e animais e desempenhavam papéis importantes na mitologia e na religião dessas culturas. Esculturas e relevos mostram essas criaturas guardando templos e participando de rituais religiosos. Essas figuras eram associadas a deuses e vistas como guardiãs dos segredos cósmicos e da sabedoria ancestral. A presença de figuras semelhantes a esfinges nas Américas sugere que o conceito de guardiões híbridos era uma ideia universal, presente em diversas culturas ao redor do mundo. Essas representações ampliam nossa compreensão do simbolismo das esfinges e de como essa ideia ressoou em diferentes civilizações. Durante a Idade Média, as esfinges continuaram a aparecer na arte e na arquitetura europeias, mas com uma interpretação diferente. Na Europa medieval, as esfinges eram frequentemente associadas ao misticismo e ao ocultismo, simbolizando enigmas espirituais e o poder do desconhecido. Elas apareciam em manuscritos iluminados, esculturas em catedrais e até mesmo em brasões de famílias nobres. As esfinges medievais muitas vezes incorporavam elementos cristãos, como cruzes ou inscrições religiosas, refletindo a fusão das tradições pagãs com a simbologia cristã. A persistência da esfinge como um símbolo poderoso durante a Idade Média destaca sua capacidade de adaptação e seu apelo duradouro como guardiã do desconhecido e do sagrado. Essas representações medievais continuam a inspirar estudiosos que exploram o misticismo e o simbolismo da época. Nas últimas décadas, novas descobertas arqueológicas têm lançado luz sobre o papel e a construção das esfinges. Escavações no Egito e na Grécia têm revelado detalhes anteriormente desconhecidos sobre como essas esculturas foram feitas e seu significado para as civilizações antigas. Essas descobertas incluem inscrições e artefatos que ajudam a contextualizar melhor o papel das esfinges como guardiãs e símbolos de poder. A análise avançada de restos arqueológicos permitiu novas teorias sobre a datação e o propósito original dessas estátuas enigmáticas. Essas descobertas continuam a desafiar e enriquecer nossa compreensão sobre as esfinges e seu papel nas culturas antigas. As esfinges não desapareceram da cultura com o passar dos séculos. Na verdade, elas continuam a inspirar a cultura popular contemporânea, aparecendo em filmes, livros e jogos.
Desde o enigma da esfinge na mitologia grega até representações modernas em filmes de aventura e mistério, as esfinges permanecem como símbolos de desafios intelectuais e guardiãs de segredos. Essas representações modernas muitas vezes reforçam a ideia das esfinges como portadoras de enigmas e mistérios, refletindo sua associação histórica com o desconhecido e o sagrado. A persistência das esfinges na cultura popular mostra como esses símbolos antigos continuam a ressoar no imaginário coletivo, oferecendo um elo fascinante entre o passado e o presente. À medida que a tecnologia e as técnicas arqueológicas avançam, novas descobertas e interpretações sobre as esfinges continuam a emergir. Estudos sobre a erosão, a geologia e a iconografia das esfinges estão permitindo que os pesquisadores reconsiderem antigos paradigmas e desenvolvam novas teorias sobre seu significado e propósito. O futuro das pesquisas sobre esfinges promete mais descobertas e uma compreensão mais profunda dessas guardiãs enigmáticas. À medida que continuamos a explorar os mistérios das esfinges, podemos esperar que novos segredos sejam revelados, aprofundando nosso conhecimento sobre essas figuras icônicas e o mundo antigo que as criou. As esfinges, com seu corpo de leão e rosto humano, continuam a fascinar e a intrigar as pessoas em todo o mundo. Desde as suas origens mitológicas até as representações contemporâneas, essas criaturas híbridas têm servido como guardiãs dos segredos e símbolos de poder espiritual e temporal. Embora muitos mistérios sobre as esfinges tenham sido resolvidos, muitos outros permanecem, esperando para serem descobertos e compreendidos. Este vídeo apenas arranha a superfície do que as esfinges representam e como elas impactaram as civilizações que as criaram. À medida que novas pesquisas e descobertas continuam a ser feitas, o enigma das esfinges só se torna mais profundo, convidando-nos a continuar explorando e questionando o que sabemos sobre essas guardiãs do passado. Até a próxima!